Olá, pessoal, paz e bem. Hoje nós vamos ver um exemplo, né? Uma das várias possibilidades de se transformar um conto em uma notícia. Então, é transformação de um gênero textual para outro gênero textual. E dessa forma vocês vão vendo que cada gênero textual possui características e estrutura próprias, certo? Então, nós vamos começar com um conto que já foi lido, chamado Nós Mudemo, que vai falar sobre o preconceito linguístico que existe na sala de aula. Para transformar esse conto em notícia, o que é preciso saber? É preciso saber que a notícia é do contexto jornalístico, é preciso saber que a notícia tem um título em sua estrutura, tem um subtítulo, alguém chama de manchete. Esse subtítulo é mais ou menos uma síntese daquilo que vai ser lido na notícia. Esse subtítulo, o verbo tem que sempre estar no presente, tá? No tempo presente. Depois, o primeiro parágrafo é composto por um lead. Nesse lead, que é a cabeça, né, da notícia, tem que trazer as informações necessárias para que o leitor saiba o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu. E aí, se ela se interessar, ela lê o restante do texto, que também vai ser dividido em parágrafos. É um texto que não traz opinião do jornalista, não traz opinião do autor. Toda e qualquer opinião é dada por meio de depoimento. Então, nós vamos fazer o exemplo com base no texto Nós Mudemo, de Fidêncio Bogo. Então, título: cada um faz aquilo de acordo com o que foi inspirado, de acordo com aquilo que vem à sua mente. O título foi dado: Exclusão pela gramática. É um título rápido. O subtítulo, que seria uma manchete, por ela eu já tenho mais ou menos a síntese da notícia. Professora reencontra ex-aluno no sul do Pará após 17 anos e se culpabiliza pela má sorte dele. Então, vocês vejam também a estrutura, a estética, muito bem formatado, o título no meio, né, centralizado, a manchete, ou como vocês queiram, o subtítulo da notícia, também de uma maneira diferenciada, para não se misturar com o corpo do texto. Agora, vamos ler o primeiro parágrafo, que compõe o lead, que compõe a cabeça da notícia. Numa tarde, no ponto de ônibus de um povoado na estrada Belém-Brasília, uma professora reencontra, depois de 17 anos, um ex-aluno em situação de miséria e muito sofrimento no sul do Pará. Então, eu tenho aqui quando, eu tenho o onde, eu tenho o quem, eu tenho o que e tenho o como. Aqui ainda eu digo que foi lá num povoado do sul do Pará, certo? Agora eu vou detalhar a notícia com base no conto que eu li. Algumas coisas podem, como é um conto, né? Eu tenho que partir do conto, mas eu tenho que ser inspirada por aquilo que está no conto. Segundo a professora, o reencontro com o ex-aluno e a breve conversa que teve com ele a fez lembrar sua postura intransigente em relação à gramática, tida como correta, motivando-o a abandonar a sala de aula. Ela confessa tristemente que essas lembranças deixaram-no bastante infeliz, pensativo. Sentindo-se culpada, a professora declara: a inexperiência de uma professora pode causar grandes prejuízos na vida do aluno. Veja que aqui é o jornalista falando aquilo que a professora falou. Então, tem uma opinião aí? Tem, mas é a opinião da professora, porque o jornalista, o autor da notícia, não pode se colocar na notícia.
certo? Então, é o que a professora falou. Veja que quando eu cito o que a professora falou de maneira comentada, é uma citação comentada, não trago entre aspas. Mas quando eu trago a fala da professora ipsis literis, eu trabalho com as aspas, deixando claro aqui que essa é a fala da professora. Agora aqui não, eu relato, né, o que ela disse. Eu digo o que ela disse sem aspas, tá? Eu faço uma citação comentada. Agora aqui eu continuo, veja lá. Imagine, está entre aspas, continuou a professora, porque é a fala da professora. E continuo com a aspas, porque a professora vai continuar. Há 17 anos, eu, no alto da minha inexperiência, desconsiderei a forma de falar daquele menino, fazendo-o acreditar que a escola não era para ele. Puro preconceito linguístico, fala da professora, por isso que está entre aspas. Agora é a fala do autor do texto. Lamentando, explicou que ela fora a culpada pela situação de miséria do ex-aluno, que, como ele mesmo lhe dissera, comeu o pão que o diabo amassou. Vocês viram aqui que aqui é o autor do texto, no caso eu, falando o que ela falou. Não está entre aspas, mas eu pego o que ela disse e digo no meu texto. Ainda inconformada, olha, aqui é o jornalista falando. Ainda inconformada, a professora reflete. Abre aspas. O nome dele é Lúcio. Quantos Lúcios deve haver por aí na mesma situação? Quantos não abandonaram a escola só porque uma professora excluía os que não dominavam a norma padrão? Veja que a notícia termina aí. Se eu quisesse pegar a fala do aluno, me colocar na situação do aluno e fazer mais um parágrafo, abrir mais um parágrafo, eu poderia. O que eu quero que vocês vejam é que nesse texto não tem conclusão, porque não tem julgamento. Eu digo apenas aquilo que, em tese, né, eu presenciei. Eu, como jornalista, presenciei. Então, segue aí um exemplo para vocês entenderem a estrutura de uma notícia. Cada um vai fazer como quer, lembrando que de acordo com o conto, não é para ser inventada. Você vai transformar um gênero textual em outro gênero textual, ou seja, você vai transformar o enredo do conto em notícia. E tudo isso vai trabalhar em vocês e ajudar que vocês pratiquem a a criatividade e as habilidades que há dentro de cada um de vocês. Paz e bem e até mais.